amigas, tudo bem? Pessoal, hoje o meu vídeo vai ser sobre quando e como usar o quente e o frio. Qual que é a diferença desses dois recursos? Eu espero que vocês gostem e antes de assistirem o vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo. Um beijo! Então, pessoal, para iniciar o nosso vídeo, eu quero que vocês entendam um pouquinho a diferença entre usar o calor e entre usar o frio. Os dois recursos têm efeitos anti-inflamatórios e analgésicos no organismo da gente. Porém, a gente tem um pouquinho de diferença entre eles. Eu vou tentar dar uma pincelada aqui para explicar isso para vocês. Geralmente, a gente usa o calor em lesões mais crônicas, ou seja, lesões mais antigas. Lesões que a partir de 72 horas já são consideradas crônicas. Porém, na minha prática clínica, eu gosto de usar mais pra frente isso. Eu respeito geralmente 5 dias. Então a pessoa caiu, machucou, torceu, bateu, usa o gelo imediatamente. Vou explicar por quê. O gelo, ele tem um efeito que ele vai contrair aqueles vasos sanguíneos que a gente tem e ele vai diminuir um pouco da condutibilidade nervosa e diminuir também o fluxo sanguíneo naquela região. Por que isso é importante? Quando você diminui o fluxo sanguíneo naquela região, você vai impedir que aquelas células extravasem ali, né, o líquido celular e não vai inchar aquela articulação. Ou seja, às vezes você torce ali um tornozelo e a primeira resposta fisiológica do nosso organismo geralmente é o inchaço, é o edema. O gelo ele vai fazer com que aquilo ali não inche tanto, que o edema diminua, né? Aquele inchaçozinho chato que às vezes impede a gente de movimentar a articulação. Então, o calor ele tem essa finalidade, além de analgésico, né? Porque como ele diminui a condutibilidade nervosa, ele vai diminuir a dor também. Já o calor, ele faz o efeito contrário, ele vasodilata. Então, ele dilata os vasos. Ele vai aumentar o fluxo sanguíneo ali naquela região. Isso vai gerar um conforto para algumas pessoas. Por quê? Porque ele vai relaxar a musculatura também. Então, tem pessoas que vão se sentir muito bem usando o calor. Porém, não é indicado você usar o calor nessa fase aguda. Porque você vai aumentar o fluxo sanguíneo naquela região ali. E o que a gente quer numa fase aguda é diminuir o fluxo sanguíneo para diminuir essa sensação de inchaço. Então, pessoal, eu sempre falo com os meus pacientes. Temos as contraindicações absolutas, temos as contraindicações de cada paciente. Por quê? Cada pessoa responde de um jeito aos tratamentos. Então, tem pessoas que, por exemplo, têm uma artrose de joelho, de quadril, de coluna. A artrose é uma lesão crônica. Tem pessoas que usam o calor naquela artrose e não se sentem bem. E quando utilizam o gelo, se sentem bem. Aí vocês me perguntam, mas Cibele, o gelo não é só para a fase aguda? Não. O gelo ele pode ser usado sempre que vocês sentirem necessidade. Se vocês acham que o seu organismo se adapta melhor com o gelo, usem o gelo, não está errado. E o calor, a mesma coisa. Mas, né, lembrando igual eu falei aí, o calor não deve ser usado na fase aguda, porque ele vai aumentar o fluxo sanguíneo ali naquelas células e vai fazer com que inche mais. Então, pessoal, as maiores perguntas que eu recebo: Cibele, tô com torcicolo, o que eu posso usar? Calor ou gelo? Eu sempre falo com a pessoa, usa um quentinho, porque vai relaxar aquela musculatura ali. Se a pessoa não melhorar com o quente, olha, piorou. Então, tenta o gelo, não é errado, tá bom, pessoal? Então, os dois, como efeito anti-inflamatório e analgésico, isso a gente vai depender de cada paciente. Cada organismo, com sua resposta fisiológica, vai responder isso mesmo pra gente. Então, vamos lá. Vamos fazer os testes com os nossos pacientes, ou vocês mesmo em casa, né? Vocês vão lá, então, eu torci meu pé, gelo, na hora. Já tem 10 dias que eu torci meu pé, minha região ali ainda tá dolorida, tô colocando gelo, não tá adiantando. Vamos colocar o calor. Cibele, o calor super me ajudou. Podem colocar, não é contraindicado. Igual eu falei pra vocês, a contraindicação é só não colocar o calor naquele primeiro momento. Naquele momento ali que você acabou de lesionar. Eu costumo esperar os 5 dias, mas aí vai de cada organismo também. A literatura hoje mostra pra gente 48 a 72 horas
para virar crônico, né? Outra diquinha que eu vou dar para vocês é em como e quando usar isso. Quantas vezes ao dia eu posso usar esse recurso? Eu sempre falo com meus pacientes que eles podem usar o gelo, por exemplo, 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e à noite. Isso vai depender muito também da sua rotina. Como é o seu dia a dia, o que você faz durante o dia, se você tem necessidade daquilo ali 3 vezes ao dia e se você também consegue adaptar o seu dia para usar o gelo ou o calor 3 vezes ao dia. O gelo eu costumo usar durante 30 minutinhos. Esses 30 minutos eu gosto de colocar o gelo no saquinho e acoplar ele naquela articulação. Colocar, né? Vamos machucar o cotovelo? Coloquei o gelo ali e é muito importante que vocês comprimam com uma toalha ou com uma faixa. Pra quê? Para aquele gelo também não ficar balançando ali. A compressão por si só do gelo, ela vai causar um efeito mais rápido ainda de alívio de dor. O calor é a mesma coisa. Porém, gente, todos esses recursos, tanto o gelo quanto o calor, devem ser feitos com proteção da pele. Porque o gelo também queima, não é só o calor que queima. E a queimadura por gelo, ela é muito perigosa. Então eu acho que todo mundo, né? Acho não, gente. Isso é uma certeza. Todas as pessoas, quando vão fazer o gelo ou o calor, devem usar uma proteção embaixo, coloca o gelo por cima e faz aquela compressão. Ou o calor também é a mesma coisa. O calor, geralmente, eu uso 15 minutinhos. Já é suficiente para você relaxar aquela musculatura. Então, tá com uma sensibilidade, assim, ai, o meu trapézio tá doendo muito, coloca um calorzinho ali, vai relaxar sua musculatura. Mas, gente, outra dica que eu vou dar pra vocês é se vocês machucaram, torceram um pé, machucaram um cotovelo, machucaram um quadril, podem fazer, né, utilizar desses recursos para um alívio de dor imediato. Porém, se a dor persistir, vocês devem procurar um médico, um fisioterapeuta, para vocês verem a causa daquela dor, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Compartilhem muito essa dica com as pessoas que vocês conhecem, porque pode ser de grande importância. Pode ter alguém aí com essa dúvida, tá bom? Muito obrigada por assistirem até aqui e um grande beijo!